Amém. Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder servi-los com a palavra de Deus mais uma vez hoje à noite. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós estaremos pensando um pouco hoje à noite a respeito de como, por meio do sacrifício vicário, o Senhor Jesus nos livrou do pecado através da sua maravilhosa graça. Esse é o tema para a nossa breve reflexão de hoje à noite. Livres do pecado pela graça. O que significa ser uma nova criatura? Esse foi o texto e o tema que Deus propôs ao meu coração. Eu gostaria de fazer a leitura da palavra do Senhor com os irmãos hoje à noite, a partir do verso 1. Aqueles que nos acompanham pela internet também sejam todos bem-vindos. Que Deus possa falar ao coração de todos nós. Meus irmãos, nos diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Nesse momento, ó Deus, nós rogamos o teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Meu Deus, esse texto é muito importante para a compreensão do que significa ser uma nova criatura. Contudo, ele nos traz uma teologia robusta e profunda. Que o Senhor seja misericordioso para com todos nós que aqui estamos e trate conosco de uma maneira simples e objetiva, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quis nos ensinar por meio dessa passagem maravilhosa que nós acabamos de ler. É assim, ó Deus, que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos que quem escreveu esse documento foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse documento, se encontrava na porção final da sua terceira viagem missionária. Quando nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que após a primeira viagem missionária que aconteceu em Atos, capítulo 13, nós tivemos pelo menos 3 viagens. Essa terceira viagem, ela ocorreu quase que exclusivamente na cidade de Éfeso. Paulo fundou uma espécie de seminário primitivo ali, em sua terceira viagem missionária. E ele ficou cerca de 2 anos ensinando teologia a partir da cidade de Éfeso, que era a principal cidade da província romana da Ásia Menor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que ao final desses 2 anos em que ele esteve na cidade de Éfeso,
toda a província romana da Ásia Menor havia ouvido o Evangelho. Isso liberou o apóstolo Paulo a viver outras experiências. Por quê? Porque conforme ele próprio nos ensina em Romanos capítulo 15, Deus havia proposto ao coração do apóstolo Paulo ser sempre um missionário pioneiro. Ele queria falar do Senhor Jesus em regiões onde o Senhor Jesus ainda não era conhecido. E ele queria fazer isso em toda a província romana da Ásia Menor. Contudo, após aqueles 2 anos em Éfeso, ele percebeu que toda aquela região havia sido alcançada. Não significa dizer que todas as pessoas daquelas províncias haviam se convertido ao Senhor Jesus, mas significa dizer que todas aquelas regiões haviam ouvido o Evangelho pelo menos uma vez. De modo que agora o apóstolo Paulo se sentia livre para finalmente atender ao desejo do seu coração e atravessar o mundo para pregar o Evangelho em uma região onde Jesus ainda não era conhecido. A nossa atual Península Ibérica, a nossa Espanha atual. Paulo queria atravessar todo o mundo conhecido para pregar o Evangelho lá naquela região para onde o profeta Jonas queria fugir. Se lembra quando o profeta Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho aos assírios na sua capital, na cidade de Nínive? Para onde Jonas queria fugir? Ele queria fugir para Tarsis. Tarsis ficava na nossa atual Espanha. Para o contexto da época, seria o fim do mundo. A viagem de onde Paulo se encontrava, na região do Oriente até a Espanha, durava cerca de um ano inteiro. Portanto, perceba, ao que parece, ele possuía condições de deixar o Oriente. Quando ele escreveu aos Romanos, ele se encontrava na cidade de Corinto, estava há 3 meses ali, isso está em Atos, capítulo 20. De modo que, chegando em Roma, ele não tinha mais condições financeiras de chegar até a Espanha. Então ele se propõe a escrever uma carta à igreja de Roma, igreja que ele não conhecia pessoalmente, com 2 objetivos. O primeiro objetivo era conseguir uma oferta missionária, porque ele queria ser um missionário pioneiro na Espanha. Contudo, como ele não conhecia a igreja de Roma pessoalmente, ele se sentiu ressabiado para pedir uma oferta missionária a uma comunidade que ele não conhecia pessoalmente. Então, além desse pedido de oferta missionária, de auxílio missionário, ele resolveu compartilhar uma doutrina com a comunidade de Roma, uma espécie de: vocês me abençoam, eu abençoo vocês. Só que o apóstolo Paulo, por não conhecer a comunidade de Roma pessoalmente, não sabia se a igreja de Roma era uma igreja robusta teologicamente, ou era uma igreja que estava dando seus primeiros passos na teologia. Ele não sabia qual doutrina escolher, porque não conhecia pessoalmente. Então o apóstolo Paulo gastou algum tempo precioso e finalmente concluiu que havia uma doutrina que seria muito bem-vinda para qualquer comunidade. Quer seja essa comunidade robusta teologicamente, quer seja essa comunidade incipiente, uma comunidade menina teologicamente falando. A doutrina que Paulo resolveu compartilhar foi o plano da salvação. Aquilo que na teologia nós chamamos de ordo salutis, a ordem da salvação. Começando com a depravação total do homem, terminando com a glorificação. Paulo nos dá um resumo dessa doutrina em Romanos capítulo 8, versículo 30, quando ele diz: e aos que chamou, a esses também predestinou, e aos que predestinou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse passo a passo nós vamos aprender em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11. Quando Paulo finalmente coloca no papel, no papiro, melhor dizendo, pela primeira vez o plano de salvação, a maneira com que Deus nos faz compreender a cruz ensanguentada e irresistivelmente nos atrai até o sangue derramado no Calvário, para que nele nós venhamos encontrar vida, e vida em abundância. Quando Paulo sistematiza essa doutrina, quando ele finalmente a coloca no papel, quando Deus lhe concede essa benesse, ele se encontra tão feliz, tão maravilhado com a experiência que viveu, que ele termina escrevendo uma das confissões de fé mais belas que o mundo já teve o prazer de ouvir, e vocês conhecem muito bem. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele está olhando para o plano de salvação, para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e está dizendo: meu Deus,
Quão insondáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os teus pensamentos. O amor de Jesus transborda a tal ponto da cruz que Paulo diz: quem, pois, conheceu a tua mente? Quem te deu alguma dica para que tu fizesses um plano tão elaborado, tão belo, tão sublime? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois receber? E o próprio apóstolo Paulo responde, ele diz: ninguém. Portanto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Perceba, Paulo se orgulhava dessa doutrina. Paulo se orgulhava tanto dessa doutrina que quando ele escreve essa carta, sem conhecer a igreja de Roma pessoalmente, ele diz assim: eu estou escrevendo essa doutrina, e quer vocês acreditem nessa doutrina, quer não, vocês depositem confiança nela, quer não, desde já no princípio da carta, eu quero dizer para vocês que eu não me envergonho dessa doutrina, porque para mim, essa doutrina é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, tanto do gentio como do judeu. Porque todo aquele que de fato deseja ser salvo, só pode ser salvo através da fé. Esse é o grande tema da carta, Romanos capítulo 1, verso 16, verso 17. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho através da fé, assim como está escrito: mas o justo viverá por meio da fé. Paulo não se envergonha dessa doutrina. E para provar que ele estava correto, que a comunidade de Roma deveria depositar confiança, acreditar nessa doutrina, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Romanos, ele nos prova que nós, todo o gênero humano, todos nós estamos em condenação. Para os gentios ele prova no capítulo 1, provando que a ira de Deus se manifesta dos céus sobre todos nós, porque nós não glorificamos a Deus da maneira como ele deve ser glorificado. Ele prova no capítulo 1 que nós gentios estamos em condenação. Ele prova no capítulo 2 que os judeus estão em condenação. No capítulo 3 de Romanos, no verso 9, ele une os argumentos do capítulo 1 e do capítulo 2 e diz que não há um único ser humano que esteja alheio a essa condenação eterna. Não há qualquer vantagem em ser judeu, pelo contrário, todos nós precisamos da mensagem da cruz, porque não há ninguém que faça o bem e que nunca peque, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que o entenda, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, todos estão sob condenação. Quando finalmente Paulo nos apresenta tudo isso, em Romanos capítulo 3, verso 21, ele nos oferece o antídoto, que é nos apropriarmos do sacrifício de Cristo, acreditarmos que pelo fato de Cristo ter derramado o seu sangue, nós não temos que derramar o nosso próprio sangue. E essa justiça nos é apresentada em todo o Antigo Testamento. Em Cristo Jesus nós finalmente temos o objeto da nossa fé, algo em que nos apropriar, onde depositarmos toda a nossa confiança. E Paulo está tão convicto disso que ele diz em Romanos capítulo 3, verso 28, que em Cristo Jesus, na pessoa maravilhosa dele, aqueles que depositam confiança são justificados por meio da fé, independentemente das obras da lei. Para que os judeus não tivessem dúvidas com relação a isso, no capítulo 4 de Romanos, Paulo vai pegar Abraão como principal exemplo do Antigo Testamento, para provar que essa doutrina é anterior a Abraão. Se você olhar para Romanos 4,13, você vai perceber que não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de ser o herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os judeus achavam que pelo fato de Abraão ser amigo de Deus, que Abraão havia sido justificado pelo seu próprio mérito. Paulo faz isso cair por terra quando nos prova que Abraão foi justificado por meio da fé. Nesse ponto, irmãos, não resta mais dúvida. Paulo prova que nós somos pecadores, ele nos apresenta um antídoto, ele pega o mais antigo personagem do Antigo Testamento e prova que mesmo ele foi justificado através da fé. Então, se você comparar Romanos capítulo 1, verso 18, a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda sorte de impiedade e injustiça dos homens,
que detém a verdade pela injustiça, com Romanos capítulo 5, verso 1, irmãos, é libertador. Porque se em Romanos 1,18 nós estamos em total condenação, só o que nos resta é a expectativa de uma eternidade no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós encontramos uma verdade tão poderosa, que deveria ser emoldurada e colocada na sala de estar da nossa casa para nós lermos todos os dias. O que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados, pois. Essa palavra pois, do verso 1, significa com base em tudo que eu disse, do capítulo 1 ao capítulo 4. Justificados, com base nisso, leia-se, na cruz ensanguentada de Cristo, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, qualquer de nós, se estivéssemos naquela comunidade, recebendo essa carta, poderíamos nos levantar e dizer: mas Paulo, será que essa justiça é suficiente para me perdoar? Porque eu sou um terrível pecador, mas eu já pequei demais, fiz tantas coisas terríveis. Será que há poder suficiente no sangue de Jesus para perdoar até um pecador inveterado como eu? Para descansar o coração de toda e qualquer pessoa, provando que há poder suficiente no sangue de Jesus para perdoar todo e qualquer pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, nós temos assim, Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Perceba, em Romanos capítulo 5, nós já somos novas criaturas, nós somos pessoas salvas. Nós já aprendemos isso no versículo 1. Justificados, pois, por meio da fé temos paz com Deus. E agora, para que o nosso coração tenha certeza disso, Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós sabemos previamente que aqueles que ele chamou no princípio serão inevitavelmente glorificados. Nós aprendemos em Romanos 8,30 que a graça que nos chamou no começo será suficiente para nos manter seguros até o fim. Então, com base nesse grande edifício construído por Cristo, chamado salvação, com base nessa graça que nos arrasta e alcança, nós poderíamos dizer: então agora eu posso viver de qualquer maneira, porque se eu me apropriar do sacrifício de Cristo, por meio da fé, eu posso pintar o 7, bordar o 8, pois no final das contas, esse que me chamou, também me predestinou, e também me justificou e glorificou. Nós poderíamos afirmar dessa maneira, não é? Paulo antecipa isso, e é justamente o conteúdo do capítulo 6, como deve ser a vida de quem foi regenerado. Ele pode viver de qualquer maneira? Ora, Paulo nos pergunta isso, quando em Romanos capítulo 6, verso 1, ele diz assim: que diremos, pois? Essa é a construção, irmãos. Que diremos, pois? Esse pois é com base em onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, permaneceremos pecando para que a graça se torne mais abundante? A ideia é: se quanto mais eu peco, mais Cristo manifesta a sua graça, eu posso ajudar a Cristo, pecando cada vez mais, a graça se torna cada vez mais abundante e todo mundo ganha. É assim que funciona? Não, claro que não. Por quê? Porque nós somos uma nova criatura, e Paulo vai nos ensinar o que significa viver essa dimensão. Ele diz: de modo nenhum, verso 2, como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Percebam, meus irmãos, no momento em que nós morremos para o pecado, este deixou de ter qualquer autoridade sobre nós, de modo que nós saímos completamente dos seus domínios e passamos à propriedade de Cristo. A pergunta é: como isso aconteceu? Como é que a regeneração aconteceu? Paulo começa a nos explicar como a regeneração aconteceu a partir do versículo 3, quando ele nos desafia intelectualmente. Ele começa com uma palavra muito interessante: porventura. Perceba que ele está levando a comunidade de Roma a pensar com ele. Ele diz que a comunidade de Roma não tem o direito de permanecer pecando
porque o pecado não diz mais respeito à sua nova realidade de vida. E ele vai desafiar aquela comunidade a pensar junto com ele. É o que eu quero que os irmãos façam comigo hoje à noite. Paulo diz no verso 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ora, a palavra batizar que Paulo está usando aqui nesse verso 3, não tem a ver com aquele batismo público para arrependimento de pecados. A palavra batizar aqui significa estar ligado a Cristo. Paulo está querendo lembrar a comunidade de Roma que no momento em que Cristo sangrava, no momento em que Cristo morria no Calvário, por meio da fé nós estávamos ligados a Ele na sua morte. Paulo quer que nós venhamos trazer à memória que a morte de Cristo foi um evento único, perfeito e eficaz. Cristo, enquanto homem, morreu de uma vez por todas, e a morte de Cristo foi suficiente. Ele diz isso em Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, bastou o único pecado de Adão, todos caíram com ele. Assim também, por um só ato de justiça, a cruz de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Em outras palavras, se você, enquanto ser humano, no momento em que nasceu, com a natureza humana, herdou o pecado de Adão, e se basta um único pecado para a condenação eterna, portanto, se você já estava condenado só pelo fato de ser um ser humano, no momento em que você morre com Cristo, a sua natureza adâmica morre com Ele. É isso que Paulo está querendo que a igreja de Roma perceba. Mas você não apenas morre, você também é sepultado com Cristo, e essa metáfora é maravilhosa. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa preciosa, uma pessoa que nós amamos, infelizmente morre, já é algo avassalador, é terrível, não há como colocar em palavras. Mas até o momento em que o corpo daquela pessoa amada, estimada, está sendo velado, e você ainda consegue olhar para ele, é como que se algo ainda lhe transmitisse alguma paz. Há um sentimento de presença. Mas no momento em que aquela pessoa é sepultada, irmãos, dói um pouco mais, não é? Dói um pouco mais. É isso que Paulo quer nos trazer à memória, para que não reste dúvida que você morreu para o pecado. Ele diz, você não apenas morreu, mas você também foi sepultado. Olhe para o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. A interpretação da palavra batismo é a mesma. Você estava unido a Cristo por meio da fé em sua morte, assim como você também está unido a Cristo em seu sepultamento. Nós não apenas morremos em Cristo para o pecado, mas nós fomos sepultados para Ele. O sepultamento é o fim último da existência, é a ruptura completa do ser humano com este plano. Ele é literalmente desarraigado, some para a realidade que nós conhecemos. O sepultamento é, por assim dizer, uma espécie de certificado de que aquela pessoa está real e completamente morta. E é dessa maneira, meus irmãos, que Paulo procura nos ilustrar a maneira com que o pecado perde o domínio sobre nós. Nós não apenas morremos, mas nós fomos sepultados para Ele. O sepultamento, no entendimento teológico do apóstolo Paulo, é uma proclamação de que a relação com esta vida e com este mundo que jaz no maligno se acabou. Mas nós não apenas morremos e somos sepultados com Cristo, como Paulo era um teólogo brilhante. Ele diz no verso 4 ainda: assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então me acompanhe. Por meio da fé, batizados, unidos a Cristo, nós morremos, nós somos sepultados com Ele, mas naquela manhã maravilhosa de domingo, o Senhor Jesus
ressuscitou. Então, por meio da fé, se nós estávamos unidos a Ele em sua morte e em seu sepultamento, nós também estamos unidos a Ele em sua ressurreição. E é justamente essa analogia que Paulo quer que você faça. Ele quer que você entenda que você herdou o pecado de Adão no momento que você nasceu como ser humano, assim como qualquer outro, mas unido a Cristo na cruz do Calvário, você morreu para essa relação, e você foi sepultada para ela. E no momento em que você renasce, no momento em que você ressuscita, por meio da fé, unido a Cristo, você ressuscita com uma nova natureza. Você não está mais ligado a Adão, você agora está ligado a quem? A Cristo. Portanto, é com base nessa verdade que você pode dizer: eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Para que você tenha certeza que aconteceu dessa maneira, em Romanos capítulo 7, do verso 1 ao verso 6, Paulo vai dizer como a aliança que nós tínhamos com Adão se desfez por meio da morte. Ele vai dizer que o casamento só se desfaz com a morte. Mas quando um dos cônjuges morre, o cônjuge que permanece vivo, ele está livre para contrair um novo relacionamento. Como unidos a Cristo nós morremos, o nosso relacionamento com Adão se desfez. Mas nós ressuscitamos juntamente com Cristo, não estando mais unidos a Adão. Se nós não estamos mais unidos a Adão, nós podemos contrair um novo relacionamento. Esse novo relacionamento nós estamos contraindo com quem? Com Cristo, naquilo que chamamos de uma nova e eterna aliança. Meus irmãos, vocês conseguem ver isso? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Paulo une tudo isso que eu estou dizendo para vocês no verso 5, quando ele diz assim: porque, perceba, ele está explicando o que ele disse do verso 1 ao verso 4, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Aqui nós temos aquela maravilhosa tensão entre o já e o ainda não. Aqueles que são mais afeitos à teologia sabem o que significa. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que nós já estamos unidos a Cristo. E assim como Ele ressuscitou, nós estamos aptos a esse processo. Em outras palavras, se eu dormir hoje à noite e porventura os meus olhos não se abrirem amanhã, quando eu abrir os meus olhos mais uma vez, eu estarei na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Porque Cristo não pode mentir, Ele não pode me dar uma parte sem contudo me dar a outra. Se eu estou unido com Ele na morte, eu preciso, é fundamento bíblico inafastável, estar unido com Ele à semelhança da sua ressurreição. Então eu estarei na presença dEle na glória, mas no momento em que Ele retornar para buscar a igreja, então nesse momento, aqueles que morreram em Cristo, o quê? Ressuscitarão em corpo de glória, o que será infinitamente melhor. Não é maravilhoso, irmãos? Que doutrina belíssima! Mas por que é que nós precisamos viver de uma maneira diferente agora que nós estamos unidos a Cristo? Agora que nós somos uma nova criatura? Do verso 6 até o verso 14 de Romanos capítulo 6, Paulo vai nos explicar isso. Ele afirmou que nós estamos unidos a Cristo em sua morte, e que naturalmente por causa disso nós estamos unidos a Ele à sua ressurreição. E do verso 6 ao verso 14, ele vai explicar o que isso significa. Vamos lá? Nós vamos pegar a primeira metade do verso 5, quando Paulo diz assim, a parte inicial do verso 5: porque fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Meus irmãos preciosos, há muitos visitantes hoje à noite, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Como é bom receber visitantes, não é? Glória a Deus. O que significa estar unido a Cristo na semelhança da sua morte? Ora, verso 6, significa, como isso é bonito, irmãos, significa que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E eu amo a porção final do verso 6. A porção final do verso 6 devia ser escrita com letras douradas, não é verdade? Olha para o final do verso 6: e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Preste atenção, nós não apenas morremos em Cristo,
e fomos sepultados. Mas foi crucificado com ele a nossa antiga natureza, herdada de Adão. Nós morremos com ele. O Lloyd Jones, só podia ser ele. Ele diz assim: Adão, a minha antiga humanidade, o homem que era nascido sob a lei, nascido em pecado, nascido em condenação, o homem que pecou em Adão e que portanto colheu todas as consequências do pecado de Adão, o homem que estava sob a ira e sob a condenação de Deus, aquele homem morreu. Que coisa extraordinária! Ele foi crucificado com Cristo para que o pecado não detivesse mais exousia, autoridade sobre ele. O que Paulo está querendo dizer no verso 6 é que enquanto você está ligado a Adão, a natureza pecaminosa detém autoridade, ela manobra você. Você empresta o seu corpo como instrumentos de iniquidade e você não tem forças para lutar contra isso. Você vai procurar felicidade em relacionamentos onde você jamais vai encontrar, mas você vai insistir. Você vai procurar felicidade em ambientes onde você jamais vai encontrar, mas você vai insistir. As pessoas vão te dar conselho, mas você não vai dar ouvidos. Pelo contrário, você vai dizer: eu sei o que é melhor para a minha vida, eu sou o capitão da minha alma, eu sou o senhor do meu destino. E você não sabe que é um miserável, pobre, cego e nu. Mas no momento em que Deus mitiga essa sua natureza caída, no momento em que Ele quebra esse coração de pedra e finalmente te dá um coração de carne, quando você morre com Cristo, verso 7, então você finalmente é justificado do seu pecado. Você começa a perceber que na verdade tudo que você tem que fazer é despojar-se desse velho homem que se desfaz com todas as suas mazelas e características malignas. Você percebe finalmente, quando seus olhos são abertos, que aqueles relacionamentos não eram os mais interessantes, que aqueles lugares não eram os mais aprazíveis, que o projeto de vida que você tinha para viver era o mais abjeto possível. Quantos de nós que aqui estamos, quando finalmente contemplamos em toda a sua exuberância a cruz ensanguentada de Cristo, não afirmamos com toda a força do nosso coração: mas que vida miserável eu tinha, e que vida extraordinária o meu Rei tem para mim. Porque o seu velho homem morreu. Você não pertence mais ao território de Adão, não está mais sob a autoridade do pecado. Você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então perceba, verso 5, a porção inicial: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, e nós aprendemos o que isso significa. Porção final do verso 5: nós seremos também a semelhança da sua ressurreição. A semelhança da sua ressurreição. O que isso significa? Que uma vez, verso 8, uma vez que nós morremos com Cristo, e nós morremos com Ele, sim ou não? Uma vez que nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de quê? E quando Paulo diz isso, irmãos, na língua em que Paulo escreveu, esses sabedores de quê é maravilhoso. É como se Paulo estivesse dizendo: você não pode ter dúvidas quanto a isso, essa é a doutrina da sua vida. Você precisa entender o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Atente para a sentença final do verso 9. A morte já não tem domínio sobre ele. Assim como a morte já não tem domínio sobre nós, porque nós estamos unidos a quem? A Cristo. Não tem mais qualquer autoridade. Nós em Cristo Jesus olhamos nos olhos da morte e falamos assim: onde está a morte? A tua vitória. Você não foi páreo para o meu Senhor, você não conseguiu contê-lo. Ele ressuscitou, eu estou unido a Ele. Se Ele ressuscitou, eu também estou vivo com Ele. Isso é espetacular.
Isso é a verdade mais extraordinária que o mundo um dia terá o prazer de ouvir. Nós não temos mais inimigo à altura, não temos a quem temer. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito: assim se alguém está em Cristo, assim se alguém está em Cristo. É tudo que eu estou tentando afirmar, que nós estamos em Cristo. Estávamos em sua morte, em seu sepultamento, e louvado seja o nome do Senhor, nós estamos com Ele em sua ressurreição, estamos vivos. Assim se alguém está em Cristo, para que não reste dúvida, assim se alguém está em Cristo, este é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez. Você precisa ter certeza disso. Verso 10: pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas no que diz respeito a viver, verso 10, agora nós vivemos para quem? Essa é a vida do regenerado. Ele não possui mais escolha. Ele agora necessariamente precisa viver para Deus, porque só há dois tipos de escravidão na Bíblia. É Romanos capítulo 6. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. A doutrina da regeneração nos impõe isso. Biblicamente falando, é impossível existir dentro da igreja aquilo que na minha época nós chamávamos de crente Raimundo. Eu não sei qual a analogia moderna, mas o crente Raimundo, na minha época, era aquele crente que tinha um pé na igreja e um pé no mundo. Falando isso é impossível. Porque em Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, existe aquilo que Paulo chama de pendor do Espírito. Ele diz que aquele que pertence a Cristo, aquele que vive para Deus, se inclina para as coisas do Espírito. E aquele que se inclina para as coisas do Espírito possui o Espírito. E se ele possui o Espírito, ele é filho de Deus. E ele não pode decair dessa graça. Contudo, aquele que se inclina para a carne cogita das coisas da carne. E aqueles que cogitam das coisas da carne, esses não podem agradar a Deus, porque não possuem o Espírito de Deus. Vocês conseguem perceber? Não há meio termo. Não há terreno neutro. Ou você é regenerado, nova criatura, ou você permanece em crassas trevas. Paulo sempre nos escreve em termos absolutos. Mas pastor, eu sou uma nova criatura, qual deve ser o meu estilo de vida? O próprio Paulo diz, em Colossenses capítulo 3, ele diz assim, Colossenses 3:1: portanto, meu Deus, como é bonito, irmãos, a coisa vai se encaixando assim nas engrenagens, não é bonito? Olha os termos que Paulo usa em Colossenses, é uma releitura de Romanos, assim como Efésios. Colossenses 3:1: portanto, se vocês o quê? Se vocês o quê, irmãos? Ressuscitamos com Ele ou não? Portanto, se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Ele vai reiterar, porque nós o quê? Verso 3: porque nós morremos, e a nossa vida está oculta, sepultada com Cristo em Deus. Mas quando Cristo, verso 4, letras douradas, novamente, sim ou não? Mas quando Cristo que é o que, irmãos? A nossa vida. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestos com Ele em glória. Você crê nisso? Eu creio nisso com toda a força do meu coração. E nós não podemos perder isso. Quais seriam as aplicações para quem é nova criatura, para quem é regenerado? Vamos encerrar no tempo certinho para fazer a ceia. Em primeiro lugar, primeira aplicação, nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. Você precisa se considerar morto para o pecado. Verso 11, a porção inicial: assim também vocês que compreenderam a doutrina, vocês que são crentes, considerai-vos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para o governo do pecado,
para o domínio do pecado, porque nós não temos mais qualquer relação com Adão. Nós agora pertencemos a quem? A Cristo. Eu me orgulho disso. Ele é o meu Senhor. Irmãos, Ele que nos libertou do império das trevas. Assim, uma vez que nós pertencemos a Cristo, agora nós somos peregrinos em direção à nossa amada Jerusalém celestial. Se considere morto para o pecado, ele não tem mais autoridade sobre você. Em segundo lugar, segunda aplicação, não permita que o pecado reine na sua vida. Verso 12, não reine, portanto. Essa palavra portanto, é Paulo dizendo o seguinte, com base no verso 1 ao verso 11. Você entendeu do verso 1 ao verso 11? Diga amém. Então não reine o pecado no seu corpo mortal, de maneira que você venha obedecer às suas paixões. Se nós somos livres em Cristo e vivemos em novidade de vida, nós vamos continuar pecando para que a graça se torne mais abundante? Não. Por quê? Porque nós estamos mortos para o pecado. Os irmãos compreenderam? Em terceiro lugar, nós não devemos oferecer os nossos corpos como instrumentos de iniquidade. Verso 13, nem ofereçais cada um de vós os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. O verso 14 é fácil de compreender. Por que é que você não vai oferecer o seu corpo como instrumento de iniquidade? Porque está escrito algo muito importante no verso 16. Verso 16, Romanos 6,16. Porque agora nós sabemos que daquele a quem nós nos oferecemos como servos para a obediência, desse mesmo a quem nós obedecemos, nós somos servos. Se você se deixa levar pelo pecado, você é servo do pecado. E nós sabemos que não tem meio termo, ou você pertence a Cristo ou não pertence. Por isso você não pode mais emprestar o seu corpo como instrumento de iniquidade. Você percebeu? Muito bem. Pastor, agora que nós vamos encerrar essa breve reflexão, pergunta que não quer calar: se eu fui regenerado, se sou uma nova criatura, se morri, fui sepultado e ressuscitei com Cristo, e isso me habilita a uma nova esfera de relacionamento com eles, por que é que eu ainda peco? Essa é a pergunta de todo seminarista nessa aula de Romanos capítulo 6 no curso de análise. Por que eu ainda peco? Você peca porque agora o pecado é um acidente na sua vida. Diga comigo, acidente. Diga mais uma vez, acidente. O pecado, para quem nasceu de novo, é um acidente. Você não agenda, você não tem prazer no pecado. Você não diz amanhã, segunda-feira, 2 de outubro, né? Segunda-feira, 2 de outubro, 9 horas da manhã, eu vou pecar. Quem faz isso? Ninguém é louco. Mas infelizmente amanhã provavelmente nós vamos pecar. Por que isso acontece? Lembra da tensão entre o já e o ainda não? Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Nós já estamos na glória. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Jesus não brincou quando ele disse: está consumado. Eu creio que se eu morrer hoje, eu estarei na glória com o meu rei. Mas infelizmente eu ainda estou nesse torrão chamado planeta Terra. Então o que acontece? Eu já fui transportado do império das trevas, do reino do pecado, de um mundo que jaz no maligno, para o reino do Filho do seu amor. Eu sou uma nova criatura, eu tenho uma mente de Cristo. Eu não me conformo mais com esse mundo. Eu tenho um coração de Cristo, um coração de carne aberto para a minha experiência com o meu Deus. Mas a minha antiga vida, os vícios, para usar um vocabulário evangeliquez, os laços, os pratos estão ali, ó. O inimigo, ele não tem o poder de atravessar do campo dele para o reino de Cristo e me tragar. Ainda que ele venha rugir como leão, ele pode me tragar? Não, Pedro diz isso. João diz que aquele que é propriedade de Cristo pertence a ele e o maligno não o toca. Mas o que é que o tentador pode fazer? Ora, fazer o que ele faz de melhor, tentar. Então eu sou tentado, Tiago capítulo 1, e essa tentação produz uma concupiscência, um desejo no meu coração, que me faz atravessar o campo. Eu deixo
o lugar onde eu me encontro seguro em Cristo e com as minhas próprias pernas, eu cedo à tentação e peco. Só que isso não faz cair por terra o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu sou uma nova criatura. Quando eu cometo esse deslize e peco, e me apercebo em um local que não pertence mais a mim, dói a minha mente, dói o meu coração. Eu olho para o outro lado e digo: meu Senhor, tenha misericórdia de mim, isso não faz parte mais da minha realidade, por favor me perdoe e me ajude a não fazer mais. E o que é que Ele faz? Ele me perdoa, e eu posso voltar para casa. Meus irmãos, às vezes ao longo de um único dia, quantas vezes a gente faz esse percurso? Várias vezes. Paulo diz: verdadeiramente o amor de Cristo nos constrange. Sim ou não? Agora olhe para o verso 14. Por mais que infelizmente esses acidentes aconteçam, coloque essa verdade no seu coração e jamais esqueça. Diga para o seu homem interior: porque o pecado não terá domínio? Não. Você vai por acidente pecar, mas ele vai te dominar? Não. Quem é o seu Senhor? É Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da maravilhosa graça de Cristo Jesus.